Olá, irmãos, a paz. Vamos ao momento da ministração da palavra do Senhor. Convido você a estar bem disponível agora ao Espírito Santo, a estar atento, a estar disposto, com ouvido sensível à voz do Senhor, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. Então é muito bom se nós deixarmos que o nosso coração seja dominado realmente, que ele seja envolvido pela palavra, que o Senhor tenha toda a liberdade de falar as nossas vidas. O texto que nós vamos refletir hoje está em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 13. Marcos 6, do 7 ao 13. O texto diz: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Irmãos, Jesus instruiu, né? Jesus orientou, Jesus treinou seus discípulos a fazer, né? A fazer a obra do Pai a partir da sua própria prática, né? Os discípulos foram ricamente abençoados porque eles tiveram a oportunidade de andar com Jesus, de aprender com Jesus, né? Mas chega o tempo em que os discípulos devem ir. O seu mestre instrui-os, né? Prepara-os. E é interessante as orientações que Jesus dá. Primeiro, não leve nada, leve só o bordão, né? Porque não dava para deixar, mas não leve alimento, não leve sacola, não leve dinheiro. Vá somente com a roupa do corpo. Não exagere no seu calçar, calce uma sandália. Ao entrar numa vila, a casa que te receber, fique ali até embora, né? Se em alguma vila você não for aceito, até o pó daquela vila deixe ali. Simples, né? Aos nossos olhos. Mas não foi impedimento. Os discípulos, o texto não mostra se o discípulo questionar, mas Senhor, a caminhada é longa. Talvez nós precisamos levar isso, ou aquilo outro. Talvez, eles não colocaram obstáculos, eles não colocaram nenhum impedimento. Nós vemos claramente que, após a orientação de Jesus, no versículo 12, o texto diz: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, há um momento em que eles são liberados, eles saem de 2 a 2 e eles começam a executar aquilo que eles foram treinados para fazer. Eles começam a colocar em prática. Não importa o que eu não posso levar, importa o que eu estou levando. Na verdade, irmãos, eles não precisavam de equipamento, porque os discípulos eram o equipamento que Deus precisava para usar, né, para que fosse usado nessa missão. E nós vemos que o versículo 13 diz: expeliam demônios, né, curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Então eles começam a desenvolver, né, a obra para a qual eles foram chamados, né, esvaziados de si mesmos, sem reservas, sem alguma ferramenta que eles pudessem se apegar. A única ferramenta, a única necessidade que esses homens tinham, irmãos, era de depender da palavra que foi liberada. Era depender daquilo que Jesus os ensinou e os direcionou para fazer. A palavra do Senhor, ela é o equipamento. Nós somos a ferramenta. Nós somos aquilo que o Senhor, ou aquele que o Senhor quer usar para que se cumpra a vontade dele na terra. E qual é a vontade de Deus na terra? É libertar o cativo, irmãos. É orar, é curar os enfermos. É encontrar os perdidos, irmãos. É abrir as cadeias. É trazer esperança aos desesperançados. Jesus não deixou que houvesse nenhum tipo de equipamento, mas
aquilo que eles já tinham em si, as experiências que eles tinham vivido eram suficientes por meio da fé e da dependência em Deus, para que eles fizessem, cumprissem e fossem bem-sucedidos nessa missão para a qual eles foram designados. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempo em que está mais do que claro que os campos estão brancos, as pessoas estão gritando, há um pânico, irmãos, instalado na terra nesse tempo. Há um pânico totalmente visível aos olhos do cristão. E nós, como igreja do Senhor na terra, como povo de Deus, precisamos desarraigar das nossas coisas, desapegar. Jesus ensina esses homens a desapegar, deixe de lado e vá, porque a palavra do Senhor ia se cumprir se eles confiassem e dependessem. E eles dependeram. E eles viram a glória de Deus. Nós precisamos desarraigar do nosso conforto, desarraigar da nossa conformidade, desarraigar dos nossos achismos, das nossas visões e irmos e pregarmos o Evangelho a todos aqueles que estão perdidos. Pessoas estão morrendo sem Cristo, irmãos. Quantos idosos morreram nesse período? Nós não sabemos quantos foram colhidos e estão com o Senhor nesse tempo e quantos se perderam. Irmãos, eu e você temos esse compromisso. Eu e você não podemos estar esperando que aconteça isso, que os templos se abram. Nós somos o templo e o templo está aberto. A palavra sai de nós. A cura sai de nós. A libertação sai de nós. A oportunidade de aconselhar, de orar, sai de nós. Nós não podemos e nem devemos ir a fazer visitas, mas esse instrumento que eu estou falando com vocês agora é precioso, é uma grande ferramenta para que nós possamos falar aquelas pessoas que estão sem o Senhor. Irmãos, as pessoas não podem morrer sem Jesus, isso é compromisso meu e seu. E talvez o nosso alforje, talvez o nosso dinheiro, talvez o nosso pão tenha sido a nossa necessidade. A vida do cristão, a principal necessidade é cumprir a vontade do Pai em sua vida. O que Jesus nos chamou para fazer? Nós fomos encontrados por Ele para qual missão? Em João capítulo 15, no versículo 16, eu li na ministração da ceia, eu quero ler novamente. João capítulo 15, versículo 16. Esse versículo é muito impactante, porque é o próprio Jesus falando. Veja o que ele diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Veja bem, não foi por nossa causa. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. E mais, irmãos, se ele nos escolheu, ele viu em nós condição de fazer a vontade. Nós somos meros pecadores, meros limitados, mas nós somos ferramenta na mão do Senhor. Aqueles discípulos eram pecadores, aqueles discípulos eram limitados, aqueles discípulos, eles viviam do que viam, mas eles confiaram na palavra e viram a glória de Deus. Porque o texto diz que os espíritos iam saindo, as pessoas iam sendo libertas, os enfermos iam sendo curados, as pessoas iam sendo curadas, ungidas com óleo. Senhor, irmãos, havia um manto de salvação naquele ambiente. O Deus começa a usar esses homens com autoridade e poder, porque eles não têm os lados para olhar, eles só têm o alto, de onde vem a resposta a todo aquele que crê e que busca. Eu e você precisamos entender isso, gente. Oremos pela nossa nação. Oremos, não tomemos partidos. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que não esperar movimentos, tantos dias de oração, tantos dias de jejum. A vida do cristão é oração. A vida do cristão é temor por meio da palavra. Jesus esvazia, faz aqueles homens despojar de toda e qualquer possibilidade de conforto. Ou seja, desarraigue, esvazie, despoje, faça um despojo de tudo aquilo que te faz sentir seguro. Confie somente no Senhor. Jesus quer dizer, confie em mim, porque vocês são equipamento. Não há mais nenhuma necessidade. O que eu preciso para que a vontade do Pai aconteça, para que a vontade do Pai se cumpra, é que você seja a ferramenta, que você seja o equipamento. Não vai faltar nada.
Mas eu e você precisamos acordar para essa palavra. Nós precisamos acordar para essa proposta do Senhor. Nós não fomos, irmãos, encontrados para estarmos somente nos divertindo, declarando que somos salvos. Nós somos encontrados para continuar despertando, irmãos, órfãos que não sabem que tem pai. Órfãos que não sabem que existe uma família preparada, uma família de amor, uma família disposta a cuidar, cujo pai é soberano sobre todas as coisas, governo sobre tudo, que tem todo o controle, que é o autor da vida, o autor da cura, o autor da libertação, o autor da transformação. Essas pessoas dependem da nossa voz, essas pessoas dependem do nosso interesse. Até quando nós vamos viver, irmãos? Enchendo as nossas bolsas, reservando as nossas túnicas, acrescentando mais calçado para estarmos confortáveis. Jesus, quando ele veio, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, um texto muito conhecido, mas é necessário que nós pensemos e que nós nos convertamos a essa visão. O sentimento que nós temos que ter é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Jesus orienta aqueles discípulos a se esvaziarem e irem na dependência do que Deus ia fazer através da vida deles. Jesus veio na dependência de que o Pai usasse para que hoje nós pudéssemos estar pensando o que nós temos feito da nossa vida como cristãos, o que nós temos aplicado, qual é a palavra de novidade que nós temos de hoje, de ontem, da semana, do mês, talvez do ano. Quais são as vidas que nós temos para celebrar, porque o Senhor usou as nossas vidas, porque o Senhor usou e nós podemos curar pessoas, nós podemos expulsar demônios, nós podemos liberar uma palavra de salvação, nós podemos ver pessoas encontrando o céu. Quais são as novidades que nós temos a contar? O que tem sido novo em nossas vidas nesse tempo? A palavra, irmãos, é para todos nós. A palavra é para nós. Nós precisamos despertar verdadeiramente. Cristo quer nos renovar. Cristo quer nos levantar, nos edificar, nos enviar. É para ontem. O mundo está morrendo. Nós falamos que os missionários estão espalhados pela terra e é fato. Só que é uma pequena minoria, irmãos. É um grupozinho que muitas vezes são largados. Nós precisamos acordar e despertar. Você talvez não precise atravessar o mar. Talvez você não precise atravessar o seu bairro. Mas talvez você precise atravessar você mesmo para entender o que Deus está falando através da palavra. Jesus está nos despertando. E se Jesus não está conseguindo nos despertar, irmãos, miserável, pobres, cegos e nus, assim somos nós. Ele tem trazido palavra, ele tem mostrado exemplos de amor, ele tem nos despertado. As pessoas estão assustadas, a perseguição está mais notória. Os cristãos estão sendo perseguidos, irmãos, que acordemos, há muito tempo os cristãos estão sendo perseguidos. Nós precisamos fazer parte desse grupo, o grupo que incomoda a terra com a palavra do céu. O grupo que incomoda a terra com as coisas de Deus, com a salvação, que vem para arrancar das mãos do diabo, para riscar do livro do inferno pessoas e escrevê-las no livro da vida. Nós precisamos incomodar, nós precisamos ser motivo de estranhamento à vida das pessoas que dizem que povo é esse. O que esse povo quer dizer? O que esse povo está fazendo? Por que esse povo não cuida da vida deles? Se nós não estivermos incomodando, sejam os ouvidos, sejam os olhos, ou seja, os movimentos que produzem transformação, o que nós temos? Porque nós somos o equipamento, porque nós somos a ferramenta que Deus quer usar. Declaramos-nos como casa, o Espírito Santo está em nós, irmãos.
O Espírito Santo está dentro de nós, desejoso de falar, desejoso de movimentar, desejoso de usar as nossas vidas com autoridade e poder. O que nós temos feito? Hoje a rede social não é para trocar figurinha. Hoje a rede social é para nós revelarmos o amor. É para nós fazermos esses pequenos vídeos, lives, pequenos comentários. Não é para nós ficar plagiando. Nós temos que ter autenticidade. Mensagens encaminhadas, que deixemos que o Espírito Santo fale conosco. E que possamos liberar uma palavra de vida a partir das nossas vidas. Porque todos nós somos chamados, porque todos nós somos incumbidos de proclamar as boas novas do Senhor, para que as pessoas acordem, despertem e sejam alcançadas na salvação por meio do nosso Salvador Jesus e comecem a praticar esse amor até que ele venha. Tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele se humilhou até a morte. Ele se humilhou até a morte. Mas muitas pessoas, irmãos, muitos encontraram esse amor. Naquele tempo e até hoje. E além de nós, ou apesar de nós, muitos continuarão encontrando. Mas eu quero te motivar a ser parte daqueles que levam as boas novas. Daqueles que se esvaziam dos seus equipamentos e se tornam o equipamento que Deus quer usar para buscar e salvar o perdido. Porque foi assim que Jesus falou no episódio de Zaqueu. No capítulo 19 de Lucas, no versículo 10, ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vou encerrar esse momento agora, deixando uma pergunta para você. Para que você veio? Qual é a tua missão? Jesus veio para buscar e salvar o perdido. O que você veio fazer no reino de Deus? Você está encontrado? Você já entregou sua vida? Então você é pertencente desse reino. O que você veio fazer? Que a palavra do Senhor, que o amor do Senhor, que a graça do Senhor e que o discernimento do Espírito Santo de Deus inunde o seu coração nessa noite. E que o Senhor seja contigo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.